Amém, meus amados? Podem tomar assento em nome de Jesus. Já quero entrar aqui na mensagem com você. E os salmos de hoje, que eu quero trazer com você, é os Salmos 19, tá bom? Salmos 19, versículo é o 7. Já quero entrar nessa mensagem. Irmãos, e o que Deus vai falar com você hoje é muito forte. É a revelação da vontade de Deus. E nós temos que descobrir qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando Deus se revela, né, e a gente entende, a gente tem disposição para aprender, você pode ter certeza, Deus vai te honrar. Amém? Deus vai te honrar em qualquer circunstância, em qualquer cenário. Então, Salmos capítulo 19, o versículo é o 7, é o nosso ponto de partida. E aqui tem muitos versículos, muitos pontos que a gente vai abordar aqui. E provavelmente essa mensagem não vai terminar hoje, domingo que vem nós vamos dar continuidade, tá bom? Olha lá, Salmos capítulo 19, o versículo é o 7, eu estou usando a NBV, é a Nova Bíblia Viva. Olha o que diz aqui, meus amados, a lei do Senhor é o quê? Perfeita. Irmãos, olha só, a lei do Senhor é perfeita. Existem várias leis nessa terra, a lei da semeadura é uma delas, dia e noite, né? São leis que regem, que governam a terra. Tem a lei, por exemplo, da gravidade, né? A terra puxa para si qualquer objeto. Quer dizer, existem várias leis que foram até testadas e provadas, mas existe uma lei que a Bíblia está falando aqui, que ela é perfeita. E olha só, a lei de Deus, além de ser perfeita, diz aqui o texto sagrado, ela devolve a nossa alma as forças perdidas. Então olha só, quando a gente começa a observar a lei de Deus, não só as promessas, porque a promessa ela é importante, mas a promessa, nós podemos dizer assim, ela é um complemento da lei. A promessa ela não vem sozinha, a promessa ela vem seguida de um mandamento. Então é importante observar a promessa, mas mais importante ainda é observar a lei do Senhor. Ela é perfeita e ela devolve à nossa alma as forças perdidas. Deixa marcado aí, vai lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Põe ali para a gente, Gorete. Tiago 1, 25. E eu quero que você coloque para a gente na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Põe ali para a gente. Olha só, ainda sobre a lei de Deus. NTLH, olha lá. O Evangelho é a lei perfeita. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é a lei perfeita, que dá o que, igreja? Dá liberdade às pessoas. Irmãos, olha só, uma pessoa só pode ser livre através, né, do Evangelho, que é a lei perfeita que dá liberdade, e diz ali, ó, se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, olha só, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então olha só, irmãos, se alguém observa a lei do Senhor, que é o Evangelho, é a lei perfeita da liberdade, e não se esquece, né? O Tiago fala, na corrigida fala, que não é ouvinte esquecido, mas cumpridor da palavra. Essa pessoa vai ser bem-aventurada em tudo que fizer. Irmãos, tudo que você fizer, Deus vai colocar a mão, e Deus vai abençoar, vai prosperar. Mas isso é fruto do quê? De você observar a lei, de você observar os mandamentos. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28. Coloca ali para a gente, Gorete, por favor. Deuteronômio 28, o versículo 1 e 2. Na NBV, põe para a gente na NBV. Olha lá. 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e todas as leis, olha só as leis, né, os mandamentos, as ordens,
que hoje lhes dou, se você obedecer fielmente o Senhor e todas as leis que hoje lhes dou, então o Senhor seu Deus exaltará a nação de Israel acima, continue ali, de todas as nações da terra. Então quer dizer, a lei de Deus, ela vai trazer exaltação, a lei de Deus, ela vai trazer bênção, ela vai fazer com que as promessas de Deus se cumpram. E nós temos que conhecer a vontade de Deus, e o que vai nos levar, meus amados, a conhecer a vontade de Deus são as leis dele, são os mandamentos, são as ordens que Deus vai nos dando no decorrer da vida, da jornada. Então, voltando ali no Salmos 19, o texto está dizendo: a lei do Senhor é perfeita, ela devolve a nossa alma as forças perdidas. Quer dizer, a pessoa está fraca, a pessoa está enfraquecida de qualquer maneira, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, até a fraqueza da alma. Como que essa pessoa vai conseguir recuperar as forças? Através da lei, através da palavra, através do mandamento. O salmista dizia assim: deste-me um mandamento que me salva. Amém? Quem está entendendo até aqui? É o mandamento, é uma lei, né? Ela devolve as perdidas. E continua aqui, a revelação da vontade de Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Nós temos que buscar a vontade de Deus revelada na nossa vida. E nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Nem sempre aquilo que a gente quer fazer, que a gente espera, que a gente programa, é de fato e de verdade a vontade de Deus. Mas uma coisa a gente sabe: a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Então, sempre que nós tivermos que tomar uma decisão entre a nossa vontade e a vontade de Deus, meu amado, minha amada, escolha a vontade de Deus. Ainda que momentaneamente você tenha que renunciar a algo, ainda que naquele momento você tenha que abrir mão de algo, irmãos, não rejeite o plano de Deus por causa de situações momentâneas. E às vezes a pessoa, ela, no momento, na fome, na sede, na necessidade, ela abre mão da vontade de Deus e ela acaba comprometendo o futuro. Preste atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Ela acaba comprometendo todo o futuro dela por causa do momento. Mas a Bíblia diz, né, que o futuro está nas mãos de Deus e que os planos de Deus são os melhores para nós. Então nós não podemos, amados, abrir mão da vontade, da revelação da vontade de Deus para viver aquilo que nem está diante de nós apenas. Olha o Esaú. Esaú estava com fome, não é verdade? Estava com fome, estava com uma necessidade. E o que o Esaú faz? Ele troca a primogenitura dele para viver o momento, para saciar a fome dele momentaneamente. Mas qual que era a vontade ali? Não é? Qual que era o futuro dele? Ele ia herdar, ele seria o herdeiro de todas as bênçãos do pai. Ele seria herdeiro. Mas por causa daquele momento ele vendeu e trocou por um prato de lentilha. Então a Bíblia diz assim, a revelação da vontade de Deus é digna de confiança. E ele diz mais aqui, ela dá sabedoria a quem tiver disposto a aprender. Olha só, eu fiquei perguntando assim, mas Deus, por que será que uma pessoa não se dispõe a aprender a vontade de Deus? Não é? Repare que a vontade de Deus, ela dá sabedoria para quem? Para quem está disposto a aprender. Pode, pastor, será que alguém não está disposto ou disposta a aprender a vontade de Deus? Sim. E às vezes é o que mais acontece. Às vezes é o que mais acontece. Por quê? Porque às vezes a vontade de Deus, ela vai vir contra a nossa vontade pessoal. Ela vem contra os nossos planos. Ela vem contra, né, aquilo que a gente vai programando, os nossos objetivos pessoais. Agora, quando eu estou disposto a aprender, Deus vai dando sabedoria. E aí eu entendo aqui, meus amados,
que isso representa o viver da fé. Como assim, pastor Éder? Quando você decide se lançar na presença de Deus, quando você decide dar o primeiro passo, não é? Para você poder viver o plano de Deus, a primeira coisa, você vai ter que negar a si mesmo. Nós vamos ter que negar a nós mesmos. E nós vamos ter que estar dispostos a dar o primeiro passo. E uma das coisas da vontade de Deus é que Ele mostra o futuro. Ele mostra o que vai ser. Mas Ele não mostra de imediato como que a gente vai chegar lá. Como que vai acontecer? Quem está entendendo isso? Deus dá a promessa, amém? Deus dá a visão. Deus diz, se você fizer isso, eu vou te abençoar assim, assim, assim. E aí você dá o primeiro passo. E o próximo passo? É Deus que vai dirigindo. Então isso nos leva a viver uma vida de fé, uma vida dependente de Deus. Então quando Deus começa a revelar a vontade dEle, o plano dEle, Ele vai dando gradativamente. Ele não vai mostrar tudo de uma vez o plano dEle. Mas isso vai fazer com que a gente crie uma dependência dEle. Amém, queridos? Então olha só, ela dá sabedoria para quem estiver disposto a aprender. Tem que ter disposição. Amém? Coloca lá para a gente em Lucas, quer ver? Eu não tinha preparado esse versículo, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Deixa eu pegar aqui, ó. O versículo 17. Põe na corrigida para a gente, Gorete, por favor. Lucas 1, 17. Na corrigida. Olha lá. Irá adiante dele, está falando do Espírito de Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Acerca de João Batista, né? Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência de quem? Dos justos. Continue ali, ó. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem. Olha aqui para o pastor Helder. Para viver a vontade de Deus tem que ter disposição. Amém? Deus se revela, Deus dá sabedoria para quem tem disposição de aprender. Olha o Isaías, por exemplo, quando ele é visitado pelo anjo. Você quer ver? Isaías, vai lá, Isaías capítulo 1. Deus está mudando toda a mensagem. Eu preparei vários versículos aqui. Mas Deus é Deus. Isaías capítulo 1. Perdão, Isaías capítulo 6. O versículo 1. Eu vou ler aqui na NBV, qualquer coisa eu mudo para corrigida. Ó. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Estava sentado em um trono alto e majestoso, todo o templo estava cheio do quê? Da sua glória. Irmãos, aqui é um assunto que eu quero abordar na semana que vem. Olha só, o Isaías, ele consegue ver Deus no ano em que Uzias morreu, o rei. E eu vou falar sobre isso na semana que vem. Tem coisas de Deus que vão acontecer na sua vida quando certas pessoas saírem do seu caminho. Eu vou pregar isso na semana que vem. Ou a pessoa vai partir, ou a pessoa vai se afastar. No caso de Uzias, no caso de Isaías, ele tem um encontro com Deus quando o rei Uzias parte. Semana que vem eu vou falar de outro assunto, né? Eu vou pregar sobre isso. Existem promessas que só vão se cumprir quando algumas pessoas se afastarem da sua vida. Porque enquanto elas estiverem presentes na sua vida, você não vai conseguir ver a vontade de Deus revelada. Quem está entendendo isso? É forte. Eu vou falar sobre isso a semana que vem, eu vou pregar isso aí, não é? Que
que está dentro dessa mensagem, a mensagem revelada, mas olha só, aqui Deus já mostra, no ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado num trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, significa o quê? Reverência. Com 2 cobriam os pés, não é? E com 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes, que chegou a sacudir o templo até os alicerces, e ele ficou cheio de fumaça. Olha só, então eu disse: chegou a minha hora, eu vou morrer, porque sou um pecador. Quer dizer, ele tem um encontro com Deus, irmãos, ele ficou tão desesperado, falou: meu Deus, ai de mim, eu estou perecendo, eu vou morrer, sou um homem pecador. Ele diz mais aqui, sou um homem de lábios impuros, e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção. Um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva, que ele havia tirado com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios, e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E ele diz aqui, e eu respondi: eu irei, Senhor, envie-me. Na tradução corrigida está dizendo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o que é isso, irmãos? Olha só, disposição para viver o plano de Deus. Disposição. Então a vontade de Deus, ela se revela para quem? Para a pessoa que tem disposição. Não é para as pessoas mais santas, mais perfeitas, mais justas. Eu pergunto uma coisa para você: Isaías era um santo? Sim ou não? Não. O Isaías estava com a vida toda errada. Ele estava com a vida toda errada, mas a presença de Deus santificou ele. Ele foi santificado, ele foi consagrado. Aquela brasa que tocou os lábios dele purificou a língua dele. E quando ele foi purificado, ele se colocou à disposição. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a vontade de Deus, ela se revela e ela dá sabedoria para quem tem disposição de aprender. Quem está entendendo isso? Amém? E glórias a Deus. Olha lá, Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25. Põe para a gente na corrigida, Gorete. Vamos lá. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou. Olha só para quem Deus se revela, irmãos. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, vamos lá, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Irmãos, Deus se revela aos pequeninos. A vontade, o plano de Deus se revela para os pequeninos. É aquela pessoa que tem a humildade, a disposição de aprender. E aí ele continua, prossiga lá, o versículo seguinte: sim, ó Pai, porque assim te aprouve, quer dizer, foi agradável ao Senhor. Todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão quem? O Pai. Vamos lá. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha só, Deus não se revela para todos. Deus não vai revelar o plano dele para todos. Deus revela para quem quer, para quem ele quer. Quem está entendendo isso? Amém? A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos.
Mas por que que Deus escolhe um e não escolhe outros? Deus faz acepção de pessoas? Não, irmãos. Amém? Deus olha para todos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas o que que faz com que os olhos de Deus parem em nós? Foquem em nós. Isso aqui, ó. Coração. Amém? A chance vem para todos. Você concorda comigo? Sim ou não? Todos têm chance. Olha só. Os filhos de Jessé eram 8 filhos. Os 8 tiveram a chance de se tornarem o rei de Israel. Sim ou não? Tiveram. O profeta foi lá na casa deles. Apareceu o primeiro, apareceu o segundo, apareceu o terceiro, e foi. Só que existia algo no coração daqueles filhos que eles eram rejeitados por Deus. Quer dizer, Deus falou, não tenho escolhido nenhum desses. Existia algo no coração que eles estavam sendo rejeitados por Deus. Só que existia algo no coração de Davi que fez com que Davi fosse aceito. Diga glórias a Deus. Amém? E olha só, o Davi não era nem visto pelo pai. Davi não era, né, nem o pai acreditava, mas existia algo no coração de Davi, que fez com que Deus falasse, é esse. Quer dizer, todos tiveram a oportunidade, mas aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus, foi o que teve a vontade revelada. Amém? Quem está entendendo isso? E glórias a Deus. Eu coloquei aqui, ó, Deus cria, o versículo 27, né? A quem o Filho quiser revelar. A verdade de Deus não é revelada de uma só vez. Eu entendo que Deus cria, que Deus age dessa maneira, cria dessa maneira uma conexão de dependência. Olha só, Deus vai revelando a vontade, Deus vai mostrando a verdade dele, ele vai criando uma dependência, ele não faz tudo de uma vez. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, põe ali para a gente. Eclesiastes 11, 4, na corrigida também. Olha só, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando e ao passo a passo. Olha, o Davi, por exemplo, ele recebeu a unção, ele foi ungido na presença dos seus irmãos, mas ele não se tornou rei ali. Ele sabia que seria o rei, mas ele não recebeu a totalidade do plano. Deus não falou, Davi, você vai fazer assim, assim. Deus foi se revelando a Davi gradativamente. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Põe ali para a gente, olha lá. Isso aqui é dependência de Deus. Quem observa o vento, nunca semeará. Olha só, isso aqui é dependência, irmãos. Não é? O que é observar o vento? É olhar para as circunstâncias. Então, quando a pessoa começa a querer viver a vontade de Deus, ela não tem que olhar para as circunstâncias. Quando ela vai dar o primeiro passo, ela dá o passo independente do que esteja acontecendo. Nós não temos que esperar as circunstâncias se tornarem favoráveis para a gente dizer sim para Deus. Quem observa o vento nunca semeará. Prossiga ali, ó. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Continue lá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Continue lá, que faz todas as coisas. Então olha só, não espere as situações ficarem favoráveis para você começar a viver o plano de Deus. Continue ali, ó. Versículo seguinte, pela manhã faça o que, igreja? Semeia a sua semente. Olha aqui para o pastor Helder, independente se está chovendo, se tem tempestade, se o tempo está ruim ou está bom, pela manhã lança a sua semente. Quer dizer, plante todos os dias, né? Viva todos os dias o propósito, a vontade de Deus, independente das circunstâncias, né? Semeia a sua semente e à tarde, continue ali, ó, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, prossiga lá, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Então olha só, viva, né? Plante todos os dias sem olhar para as circunstâncias. Para a gente concluir aqui, ó, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1.
na corrigida. Glória a Deus. Olha só, nós vamos ver aqui Deus revelando a vontade dele para Abraão. Nós vamos ver que Deus dá um mandamento, dá uma lei para Abraão e dá uma promessa. Só que Deus não vai mostrar o plano por completo. Olha lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Corrigida, por favor. Olha lá. Ora, o Senhor disse a Abraão, quer dizer, a primeira aparição de Deus ali para Abraão: sai-te da tua terra. Isso aqui é o mandamento, né? Sai da tua terra. Que mais? Da tua parentela e da casa de teu pai. Isso aqui é uma ordem, né, que Deus deu para Abraão. Para onde, igreja? Para a terra que eu te mostrarei. Olha só, Deus manda sair, mas Deus não diz para onde. Deus fala assim: para a terra que eu vou te mostrar. Em outras palavras, Abraão, você vai ter que dar o primeiro passo. E conforme você der o passo, eu vou mostrando para você, eu vou dirigindo. A fé é isso, né? Deus te dá uma direção, uma ordem. Não fique esperando o plano vir totalmente. Não, dá o primeiro passo. Por quê? Porque no decorrer da sua jornada, Ele vai mostrando. Quem está entendendo isso? Amém? Sai da tua terra, da tua parentela. Isso é uma ordem, um mandamento. Para a terra que eu te mostrarei, para onde eu vou te mostrar. Olha só, e aí vem o que? A promessa: e far-te-ei uma grande nação. Quer dizer, eu vou fazer uma grande nação de você, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Continue, prossiga lá. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Prossiga. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, né? E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 60, vai lá, de 65 anos, quando saiu de Harã. Olha só, irmãos, o plano de Deus começa a se revelar na vida de Abraão quando ele tinha 65 anos. Deus começou a mostrar a Abraão: você vai ser uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. Só que você vai sair da sua terra, vai sair da casa dos seus pais, vai sair da sua parentela, e você vai para onde eu te mostrar. O que o Abraão fez? Pegou tudo que tinha e foi. E foi. E aí o versículo 5, põe para a gente ali o versículo 5. Coloca lá. É o versículo, isso, 5. Tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, prossiga, filho de seu irmão, e toda a fazenda, quer dizer, Abraão já tinha posses, né? Que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. Olha só, e vieram à terra de Canaã. O Abraão estava na casa do seu pai, e Deus falou assim: você só vai sair, e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele saiu, sem destino, sem rumo, e de repente ele para na terra de Canaã. E olha o que ele vai fazer em Canaã. Continue ali, ó. Já vou terminar aqui, ó. E passou Abrão, né, por aquela terra, até o lugar de Siquém, continue lá, até o carvalho de Moré, e estavam, né, então os cananeus na terra, quer dizer, uma terra possuída pelos cananeus. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Prossiga ali, ó. E edificou ali um altar ao Senhor. Então olha só, o Abraão sai, ele vai parar em Canaã, ele chega e vê aquela terra possuída, e aí quando ele chega na terra, Deus aparece e fala assim: Abraão, é essa terra que eu vou te dar. Quer dizer, ali foi o próximo passo, mas ainda Deus não havia dado aquela terra para Abraão, mas ele estava mostrando: Abraão, é aqui, ó, a sua semente vai possuir essa terra. E nós vamos ver, né, eu vou falar isso aqui na semana que vem,
que o Abraão ele começa a rodar aquelas regiões. E chega um momento na vida de Abraão que Deus faz com que ele tomasse posse da terra prometida. Amém? Então o que eu quero que você entenda aqui, meu amado, minha amada? Quando Deus vai revelando a vontade dele, ela é digna de confiança. Tem que confiar. Ainda que você não saiba o plano de Deus como num todo, ainda que você não tenha todas as orientações e direções, você recebeu de Deus uma ordem, um mandamento, e aquilo faz parte do plano de Deus, o que nós temos que fazer? Dar o primeiro passo. Pastor, mas e agora? Pode ter certeza que Deus vai se encarregar de aparecer novamente, e Ele vai dizer quando você vai dar o próximo passo. Quem está entendendo isso? Isso vai nos fazendo viver uma vida de fé, uma vida de dependência, uma vida de confiança, e aí você vai sendo abençoado em tudo. Então, se a gente for pegar a vida do Abraão, por exemplo, nós vamos ver várias situações que ele viveu, e que não foram reveladas para ele logo no início, que foram sendo reveladas para Abraão no decorrer da jornada dele. Aqui onde Deus aparece para Abraão, ele vê Canaã, ele chega na terra, ele viu a terra, só que ela estava possuída pelos cananeus, e Deus fala assim: Abraão, é aqui que eu vou te dar, é essa terra. Quer dizer, Deus não havia dado ainda, Deus daria para ele e deu, nós vamos ver isso aí. E o Abraão só entra nessa terra quando alguém sai da vida dele, e é isso que eu vou falar na semana que vem. Tem coisas que você só vai tomar posse, meu amado, minha amada, quando Deus tirar pessoas ou coisas da sua vida. Quem está entendendo isso? Amém? Fique em pé no nome de Jesus. Olha só, tem coisas que Deus só vai permitir você tomar posse quando forem tiradas, pessoas ou coisas da sua vida. Existem promessas, que só vão se cumprir quando Ele afastar. E o que eu quero falar para você? Esse mês de junho, que vai se iniciar, mês de junho, vai ser o mês da vontade revelada de Deus. Deus vai revelar, Deus vai mostrar. Quem crê nisso? Amém? Irmãos, olha só, mas voltando ali nos Salmos, isso aqui é importante, ó. Deus vai revelar, Deus vai dar sabedoria. Diz aqui, ó, a revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Tem que confiar. Ela dá sabedoria a quem tiver disposto a aprender. Deus vai mostrar se essa pessoa é para estar na sua vida ou não é. Amém? Se é para você seguir essa carreira ou não. Deus vai mostrar. Se é para você casar com essa pessoa, ou se é para você não casar com essa pessoa. Deus vai revelar. Para quem tiver disposto a aprender. Só que aquilo que Deus mostrar, meu amado, minha amada, saiba, é o melhor para você. Pode ser aquilo que você não quer para o momento, mas pode ter certeza que Deus tem reservado para cada um de nós um futuro brilhante. Só que nós temos que ter disposição para aprender aquilo que Deus quer ensinar para a gente, através da sua vontade e da sua lei. Então, muita coisa, irmãos, Deus vai mostrar nesse mês de junho. Vai ser um mês de decisão para muitas áreas da sua vida. Quem crê nisso? Nós vamos falar muito sobre isso, sobre a vontade revelada de Deus, sobre os propósitos de Deus, e Deus vai mostrando. Amém? E tem coisas que só vão acontecer na sua vida. Eu vou falar isso aí semana que vem. Existem promessas, melhor dizendo, que só vão se cumprir quando coisas ou pessoas forem tiradas da sua vida. Amém? E vou dizer mais, às vezes até parente. Ô pastor, o que é isso? Não é? Não é? Mas às vezes aquela pessoa que está ali, que só está atrapalhando. Eu vou falar sobre isso. Quem está entendendo? Eu vou pregar a Bíblia Sagrada, diga glórias a Deus. Amém? E às vezes a pessoa está ali, só está amarrando a situação.
E foi o que aconteceu com Abraão. Havia um parente dele que não deixava ele tomar posse de Canaã. E quando Abraão se separa desse parente, Deus fala assim: Abraão, agora você vai tomar posse dessa terra. Eu vou falar sobre isso a semana que vem. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Esse mês de junho, irmãos, escreve o que eu estou falando. Deus vai revelar muita coisa. E não é aquela revelação, né? Tipo, né? Horóscopo. Pastor, o senhor está tendo uma revelação que a pessoa acha que o pastor vai baixar um negócio ali e vai começar. Me dá tua mão aqui, deixa eu ver tua mão. Não, nada disso. É revelação na palavra, diga glórias a Deus. Agora Deus vai se revelar para quem? Para quem está disposto a aprender. É igual um casal de namorado, por exemplo. Ai, meu Deus, coloca a mão para que dê certo, para que dê certo, para que dê certo. Tem que dar certo. Não, tem que dar certo, hein? Mas não é assim. Qual que é a vontade, né? Qual que é o segredo? Deus é da tua vontade? Qual que é a oração certa que deveria ser feita? Meu Deus, se for da tua vontade, prospera. Se não for da tua vontade, faz dar tudo errado. Nem todos querem fazer essa oração. É ou não é? Porque preferem viver o momento, sem pensar no amanhã. Sem pensar no amanhã. E casamento não é só momento. Não é só momento. É o futuro. É uma vida. Amém? Eu conheço pessoas que fracassaram na vida porque casaram errado. Casaram mal. Você deve conhecer. Sim ou não? Não é? Que o trabalho não vai, que a pessoa não prospera, que a vida está toda amarrada, porque talvez não souberam esperar a hora certa. E aquele futuro brilhante, né? Aquela vontade boa, agradável e perfeita de quem? Foi deixada de lado, de escanteio, porque preferiu viver o momento. Amém? Quem entendeu isso aqui, irmãos? Então sai daqui com essa palavra: a revelação da vontade de Deus. Deus vai revelar a vontade dele. É digna de confiança, confia. E eu digo mais: se pessoas, amigos, seja lá quem for, começarem a se afastar da sua vida, deixa Deus agir. Amém? Não queira trazer para perto pessoas que o próprio Deus está afastando. Quem entendeu isso? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus e amado Pai, oh meu Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. É a tua vontade revelada, meu Deus. É a tua vontade, meu Pai, que é digna de confiança. A tua vontade, meu Deus, é digna, meu Pai, de aceitação. Fala com Deus, meu amado, minha amada, a hora certa. Talvez você está para tomar uma decisão na sua vida e você ainda não está convicto ou convicta disso. Lá dentro há uma dúvida, há uma insegurança, uma incerteza. Pode ser o Espírito Santo dizendo: não faça, não vá, não assine. A Bíblia diz: se pode ser livre, seja livre. Oh Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse mês que está se findando, e já queremos consagrar o mês de junho, que será um mês da sua vontade revelada, meu Pai. E a sua vontade revelada, meu Deus, é digna de confiança. E ela dá sabedoria para quem está disposto a aprender. Fale com Deus, meu amado, minha amada. Peça para Deus. É como Jesus, naquele Getsemane, ele estava preocupado. Ele sabia que a cruz seria
pesada, que ele estava para viver momentos tenebrosos, mas mesmo assim ele consagrou a vida dele a Deus, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E que assim seja na sua vida, na nossa vida. Meu Deus, que seja feita a tua vontade na nossa vida.